Você sabe o que é um RPG? Já jogou algum? E se o foco desses jogos não fosse ganhar, e sim trabalhar em equipe, priorizando a cooperação de todos e fazendo com que você considerasse o outro como um parceiro em potencial, e não um adversário? E se o objetivo principal fosse fazer alianças com todos os jogadores por uma meta em comum? Pois bem, esse foi o trabalho proposto ao nosso grupo. Criar um jogo de RPG cooperativo com a finalidade de despertar a consciência de cooperação e promover efetivamente a ajuda entre as pessoas, onde ganhar ou perder não realmente importasse, mas sim o processo como um todo. A história do RPG. O RPG, Role Playing Game, surgiu nos Estados Unidos em 1971, com a criação do The Fantasy Game, rebatizado em 1974 de Dungeons and Dragons, D&D, algo como Masmorras e Dragões. O D&D existe até hoje, e é um jogo de fantasia medieval fortemente influenciado pelos romances O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Seus criadores, Gary Gygax e Dave Anderson, eram ávidos jogadores de jogos de guerra, War Games, um passatempo bem comum nos Estados Unidos, que simulam batalhas usando miniaturas de veículos e exércitos. A ideia inicial que eles tiveram foi de jogar com personagens ao invés de tropas, e que cada jogador controlasse apenas um deles. Hoje, o RPG de mesa possui muitos adeptos em todo o mundo, mas ainda é pouco conhecido do grande público. No Brasil, ele chegou na década de 80, com estudantes universitários que conseguiam importar algum livro e fotocopiavam-no para os amigos, o que os tornou conhecidos como a geração Xerox. Em 1991, surgiram o primeiro nacional, Tagmar, de fantasia medieval, e o primeiro RPG traduzido para o português, o GURPS, que se propunha a possibilitar jogos em qualquer tipo de cenário. Na década de 90, surgiu aquele que se tornaria um favorito por aqui, Vampiro: A Máscara, um jogo de terror com mais foco na interpretação e drama pessoal dos personagens. Por volta do ano 2000, o RPG brasileiro veio com tudo, consolidando-se com Tormenta e 3D&T, sendo sucesso até hoje. Nos últimos anos, graças à internet, ficou bem mais fácil ter acesso aos livros e encontrar pessoas para jogar. Existem diversos blogs e sites com artigos e ideias para RPGs feitos por fãs, autores independentes e renomados, e até editoras que vendem versões digitais de seus livros. Um exemplo de RPG muito conhecido é o Breath of Fire. Este RPG tem diferentes histórias em cada um de seus títulos. No entanto, os personagens principais, Ryo e Nina, se mantêm. Ryo é um garoto que possui um superpoder, que consiste em transformar-se em dragões. No jogo, há muitas raças e culturas fictícias que enriquecem o enredo. Além disso, os jogadores podem dividir-se em clãs que têm objetivos em comum e possuem os mesmos poderes. As histórias frequentemente giram em torno de guerras entre reinos. O mundo de Breath of Fire possui cidades muito bonitas que lembram cenários da Idade Média, mas contam com uma tecnologia avançada. Regras gerais do RPG. Cada jogador tem um formulário, a ficha de personagem, onde tudo que seu personagem sabe fazer está anotado. Geralmente essas habilidades estão associadas a um número, e se jogam dados contra esses valores para saber se o personagem foi ou não bem-sucedido em sua ação. Vem daí o apelido RPG de mesa, já que é comum jogar ao redor deste apoio para os livros, os dados e etc. O jogo inteiro baseia-se nas escolhas feitas pelos personagens que, interpretados pelos jogadores, modificam a trama, afetando o mundo da narração. Então o mestre descreve as consequências das ações dos personagens, e isso gera novas situações, para que eles escolham novas ações. Assim, a história vai se construindo coletivamente. Como foi dito, nos foi proposto criar um jogo RPG cooperativo, onde o foco era o trabalho em equipe por um objetivo comum. Pensando nisso, o grupo criou o Mr. Draco. Trata-se de um jogo de dedução e estratégia, cujo objetivo é fazer alianças e trabalhar em conjunto para revelar os personagens. O cenário do jogo é uma pequena aldeia onde ocorrem assassinatos e linchamentos durante a noite, para que os vilões sejam descobertos. Assim que o jogo é iniciado, o papel de cada jogador é distribuído pelo boot no chat privado. Cada papel tem uma função diferente, e assim que o jogo começa, cada participante deve definir uma ação, que varia de acordo com o papel recebido. O objetivo do jogo varia de acordo com os papéis dos participantes, mas a ideia geral é que a aldeia acabe com todas as ameaças. Quando o dia amanhece, os aldeões descobrem o que aconteceu na noite anterior,
e são informados se alguém morreu ou não. Quando a noite chega, os participantes votam no personagem suspeito, e sua identidade é revelada apenas após a sua morte. Regras do jogo. Cada jogador ganha o papel do boot no privado, e o objetivo é revelar o personagem de cada. Vampiros devem matar cidadãos sem ser pego. Cidadãos devem descobrir quem são os assassinos a tempo. Personagens. Cupido junta os casais, lembrando que se um morrer, o outro também morre. Máximo de 2 casais e mais um depois de morto. Vampiro. Mata o máximo de pessoas possíveis. Criança. Pode ressuscitar alguém apenas uma vez, lembrando que é só uma pessoa. Ladrão. Rouba o personagem e transforma o jogador em um simples aldeão. Máximo de 2 vezes. Aldeão. Não se desenvolve papel algum durante o jogo, mas deve tomar cuidado para não ser morto. E guardião. O vampiro não pode matar, e ele tem o dever de achar os inimigos e convocar os linchamentos. Como jogar e dicas de jogo. Os aldeões devem se atentar e se comunicar pelo chat dos acontecimentos, e ajudar na busca do vampiro. O vampiro está nas sombras, então atente-se. Cooperar uns com os outros é essencial. O cenário pode ser usado para se esconder. Atente-se às sombras. Revele todos. Faça alianças. E o mais importante, não seja pego. Olá, bom dia! Hoje nós vamos apresentar a vocês como se deu o nosso trabalho de jogos competitivos sobre tabuleiro. Vamos lá? Nossa equipe é composta por Aline Almeida, Brenda Mendes, Emanuele Martins, Giovana Souza Silva, Isabela da Cruz, Isabela Pinheiro, Maria Eduarda Almeida, Vinícius Ian e Yasmin Silva. Neste slide é possível visualizar o jogo que o grupo criou. Observe. As regras do jogo são ter entre 2 e 3 jogadores e o tabuleiro tem 15 casas numeradas lado a lado. Algumas casas possuem brincadeiras, que são nomes de esportes, e cada uma permite fazer algo. Todos saem da casa de número 1 e começa quem conseguir a maior pontuação no dado. Agora irei falar como jogar o nosso jogo. O primeiro jogador deve pegar uma carta de pergunta e dar para um de seus adversários ler. Caso acerte, deve jogar o dado e avançar o número de casas correspondentes nele. O segundo jogador deve fazer a mesma coisa e assim sucessivamente. Caso caia em uma casinha que tenha o nome de algum esporte, ele deverá pegar o cartãozinho e fazer o que se pede. Ganha quem completar a volta no tabuleiro primeiro e assim o jogo termina. Uma observação muito importante é que na primeira rodada, o jogador só deve dar início ao jogo quando acertar a pergunta. Caso erre, deve passar a vez para quem tirou o maior número no dado. As cartas de perguntas têm como tema esportes e atividades físicas. Colocamos alguns exemplos delas aqui para vocês. Como foi explicado no início da apresentação, aqui são algumas cartas de consequência, ou seja, caso o jogador caia em uma casinha com o nome de um esporte, ele deverá ler o nome e ver a sua respectiva consequência. E são várias, como por exemplo, correr por 3 casas, ser bloqueado por uma rodada e até mesmo voltar 2 casas no jogo. Neste trabalho, nós criamos um jogo cooperativo. Esse tipo de jogo é caracterizado por dinâmicas onde não há adversários, e sim uma equipe. Eles encorajam a parceria e o apoio entre pessoas para solucionar ou cumprir tarefas. Nele, a principal meta é a participação de todos. Jogos cooperativos são dinâmicas de grupo que têm por objetivo despertar a consciência de cooperação e promover efetivamente a ajuda entre as pessoas. E nós criamos um jogo chamado Vôleicia, Vôlei com Travessia, e agora iremos ver como ele funciona. O jogo é baseado no jogo Vôlei Infinito, pega um pouco do jogo Vôlei Infinito e também um pouco do jogo Travessia. O jogo é um jogo cooperativo que é basicamente os grupos conseguirem levar a bola até o outro lado da quadra. É um jogo cooperativo, então não existem perdedores e nem vencedores. É um jogo que mostra
como o trabalho em equipe é importante. A Volecia é um jogo cooperativo, caracterizado por ser uma mistura de vôlei infinito e travessia, que também são 2 outros jogos cooperativos. Nesse jogo, um grupo de pessoas precisam se dividir em mais 2 outros grupos com a mesma função, atravessar com a bola até o fim da quadra sem deixar ela cair. Se uma pessoa de um grupo deixa com que a bola caia, essa pessoa e todo o resto do grupo volta à estaca zero, o que faz com que ela perca o jogo. A cooperação e colaboração parte de todas as pessoas do grupo, que podem usar de inúmeras táticas para atravessar com a bola até o fim da quadra e vencer o jogo. Meu nome é Cibele e eu vou falar sobre o objetivo do nosso jogo. O nosso jogo é um jogo cooperativo, no qual o objetivo é levar a bola até a outra ponta sem deixar ela cair. Essa dinâmica de grupo promove a cooperação, o espírito de equipe e a ajuda mútua entre os integrantes do time. O intuito é ajudar a criar cultura de parceria, em que as pessoas não participam para ganhar, mas sim por todo o processo que leva à meta em comum. No esquema a gente tem o caminho que é para ser percorrido durante o jogo, que aí temos o início, todos os participantes de um lado da quadra, na segunda fase eles já estão jogando, assim, a segunda fase é o andar do jogo, e na terceira parte que está mostrada no esquema é quando se completa o jogo. O jogo contém 2 regras somente, sendo a regra número 1, para poder marcar o ponto, a bola deve passar na mão de todos os jogadores do time até chegar ao outro lado. Caso a bola caia no chão, a travessia começa de novo. E a regra número 2, o jogador não pode segurar a bola por muito tempo. Assim que a bola chegar nele, ela deve ser rebatida para outro jogador do mesmo time. O Voleisia é um jogo cooperativo com 6 participantes, no qual a regra é: para poder marcar pontos, a bola deve passar na mão de todos os jogadores até chegar ao outro lado da quadra. Caso a bola caia ou um dos jogadores fique segurando ela por muito tempo, o percurso reinicia e o jogo recomeça. Oi, meu nome é Sabrina e eu sou do grupo de Educação Física do 2º RHB. O nosso tema é virtual competitivo e os integrantes deste grupo são Emily Lacerda, Eric Henrique, Giovana Menezes, Gustavo César, Isaac Carlos, Lívia Ferreira, Luísa Rodrigues, Maria Eduarda Fonseca, Sabrina Albano e eu, Sabrina Conceição. Esse jogo que criamos é um quiz sobre conhecimentos gerais sobre a ETEC Carolina Carinhato Sampaio. É um jogo virtual competitivo, desenvolvido para nós alunos com a finalidade de testar nossos conhecimentos sobre nossa escola. Esse teste virá por meio de perguntas e respostas de múltipla escolha, e também por questões de verdadeiro ou falso. Como jogar? Para jogar, você precisa entrar na plataforma Kahoot pelo Google ou aplicativo. Após fazer isso, os jogadores vão decidir quem vai ser o mediador. O mediador usará o link mandado por nós desenvolvedores, que levará direto ao nosso quiz. Para jogar, siga os passos. Aperte no botão Toque, aperte o botão Hospedeiro, escolha o seu modo de jogo. Compartilhe o PIN com o grupo. Depois que todos estiverem na sala, o mediador começará a partida e então as perguntas aparecerão primeiro e logo após as alternativas. Você terá um tempo de 20 segundos para escolher uma resposta. Depois que todo mundo responder todas as questões, o jogo vai mostrar quantos pontos você fez e em qual colocação você ficou.